Abram as Bíblias no Salmo de número 5, versículo 1 ao versículo 7. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor. Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Falar sobre 3 passos da oração. O primeiro passo na oração, nesse texto, é o pedido do salmista, mas não um pedido de oração, mas o pedido que o Senhor ouça a sua oração. Então ele começa pedindo que o Senhor dê ouvidos às suas palavras. Deus está sempre ouvindo as nossas palavras. Deus conhece também os nossos pensamentos. Ele ouve as nossas orações, sejam secretas ou sejam públicas. Ele ouve. Então, quando o salmista diz, dá ouvidos às minhas palavras, não é nesse sentido de que Deus ouve tudo, até porque Ele é onisciente e tudo conhece. É que, na verdade, quando nós dobramos os joelhos para orar e falar com Deus no nosso particular, nós queremos sentir que Deus está ali. O salmista diz, dá ouvidos à minha palavra, é como se o salmista estivesse dizendo, chega aqui perto para eu poder falar com o Senhor. Me dá atenção agora, porque ouvir as nossas palavras, Ele ouve. Então, esse é o primeiro passo da oração, segundo o Salmo de número 5. Pedir a Deus que Ele ouça, que Ele dê esta atenção. É o que Deus quer fazer. Ele diz, atende a voz do meu clamor. Então aqui fica mais claro o que seria esse pedido do salmista, quando ele diz, dá ouvidos às minhas palavras. O desejo é esse, atende a voz do meu clamor. A atenção, atende, me dá atenção. Em segundo lugar, o segundo passo, versículo 3, fala da determinação da oração como preservação própria. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Primeiro ele pede para que Deus o atenda, dá a impressão que o Senhor se aproxime, que o Senhor venha a ele quando ele falar. Mas ele também entende que a oração não é só isso, a oração também é ir a Deus. Então ele diz, eu me apresentarei a ti, eu irei até o Senhor. Pela manhã, quando fala pela manhã é prioridade, é a primeira tarefa do dia. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti, porque não tem como Deus ouvir a oração de alguém que não ora. Então aconteça o que acontecer, a Deus temos que orar. Porque o que acontecer, se oramos pela manhã, o que acontecer é sempre depois da oração. Então o que acontece depois da oração é sempre permissão de Deus. Mesmo que seja um mal, mesmo que seja um problema, se acontece depois que oramos, é uma permissão. Por isso é importante nós iniciarmos o nosso dia em oração. Como eu li uma frase de um teólogo em um desses estudos, que a oração é a chave da manhã e o cadeado da noite. Iniciar o dia em oração e encerrar o dia falando com Deus. Então aconteça o que acontecer, nós precisamos orar. Porque é pela oração que nós vamos ganhando força na comunhão com Deus para estarmos vencendo os desafios, os males, as tentações do dia a dia. O terceiro passo está então no versículo 7. O primeiro passo na oração é o pedido que Deus ouça a sua oração. Versículo 1 e 2. O segundo passo, no versículo 3, essa determinação da oração. O salmista diz, eu vou orar ao Senhor pela manhã. E em terceiro lugar, a atitude na oração. Versículo 7. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Então, quando nós oramos, nós temos que nos aproximar de Deus segundo a sua misericórdia. Lembrando que é Ele que se dispõe a nos atender. Não é nós que nos dispomos a ir até Ele. É Ele que se dispõe a nos atender. Me apresentarei a Ti pela manhã, entrarei
em tua casa. Sempre que nós vamos à oração, nós estamos entrando na casa do Senhor. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Então, todos os momentos, em todos e qualquer lugares que nós orarmos, ali se torna uma casa de Deus. Entrarei em tua casa, porque nós não podemos restringir um lugar de oração só a igreja como templo físico. Se fosse só isso, como estaria, a nossa vida de oração? Uma vez que nós frequentamos o templo físico 3, 4 horas, 5 por semana. Então, o que deveríamos quase orar em um dia só, a gente deixaria para orar durante toda uma semana, pelo pouco que frequentamos a casa do Senhor. Então, ter essa atitude é entrar na casa do Senhor pela grandeza da benignidade dele. Está falando de permissão. Benignidade e misericórdia no Antigo Testamento é a mesma coisa. Então, nós entramos na casa do Senhor quando oramos, entramos pela fé, pela misericórdia dele. Você já, de repente, tenha ouvido a expressão, parece que a nossa oração não passa do teto, não está subindo, mas quando nós estamos em oração, Deus não está lá do outro lado, Deus está aqui. A oração não tem necessariamente que passar do teto se Deus está aqui. Momento de oração é o momento que a presença dele está conosco. É isso que o salmista queria garantir no versículo 1. Senhor, me atende, me dá ouvidos agora, eu vou falar com o Senhor, vem até aqui. Eu vim até a tua casa, me apresento diante do Senhor e eu então quero que o Senhor me ouça. Tudo isso pela misericórdia dele. Então é ele que se dispõe a nos ouvir, é ele que se dispõe a nos atender. Esse suposto é importante porque muitas vezes nós achamos que nós estamos nos dispondo à oração. Eu que estou orando agora eu estou buscando. Não, é Deus que está se dispondo pela misericórdia dele ouvir a nossa oração. Quem somos nós para que Deus incline os seus ouvidos para nos ouvir? Mesmo assim, ele faz. Então nós devemos sempre nos aproximar de Deus, isto é, atitude na oração, com reverência, lembrando que só podemos orar porque ele é misericordioso. Só podemos orar porque ele nos permite orar. Então, eu introduzo o estudo de hoje com esses 3 passos na oração, baseado nesse texto do Salmo, de número 5. O pedido da oração, a determinação na oração, isso depende de nós e não de Deus, e também a atitude na oração, como nós vamos chegar na presença de Deus. Aí estamos falando realmente de postura, de comportamento, sempre com reverência. Nós temos que orar sempre com naturalidade, sempre do nosso jeito. Você usa as tuas palavras para orar, não precisa imitar ninguém, não precisa mudar o seu tom de voz, tem que ser naturalmente. Isso não significa que tem que ser de qualquer jeito. É sempre com muita reverência, sempre com muito temor. Agora eu quero falar de um outro aspecto não menos importante da oração, que fala sobre a dimensão terapêutica da oração. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. E isso aqui não é uma ideia minha, é um artigo que eu retirei de um médico neurologista suíço do século XX, cristão, chamado Theodore Bové. Ele trabalhou muitos anos com aconselhamento familiar, aconselhamento de casais, e como neurologista, ele tratou muitos pacientes. Então ele começou a perceber que ele precisaria mesmo, com a sua profissão, tratar os seus clientes priorizando a dimensão espiritual dos problemas. Porque a maioria, obviamente, estavam com problemas de nervos. É um neurologista. Então ele passou também a entender que a parte espiritual de tudo isso é muito importante. Então, fazendo essa observação de seus pacientes que sofriam dores de nervos, que careciam de uma espiritualidade mais envolvente, porque as pessoas às vezes estão totalmente alheias ao Evangelho, alheias à palavra de Deus. É inacreditável quando alguém não conhece o básico do Evangelho nos dias de hoje. A gente se engana e acha que as pessoas estão bem, a gente se engana e acha que as pessoas conhecem a palavra. Tem pessoas que não sabem nada, meus irmãos. Nada, absolutamente nada. Esses dias fizeram uma pergunta para uma pessoa num determinado programa. Quem foi o autor do Salmo 23? Deram opções, foi Moisés, Davi, Daniel ou Jesus. A pessoa não sabia quem era o autor do Salmo 23. Então as pessoas estão muito alheias. E percebendo isso, ele quis envolver os seus pacientes nesse ambiente espiritual e procurou ajudá-los através do caminho da oração. Então, ao ensinar os seus pacientes a orar, o Dr. Bové sugeriu 10 regras bem práticas. E ele publicou isso numa revista alemã. Essas 10 regras práticas para uma pessoa conseguir orar
falar com Deus e tratar os seus problemas neurológicos também através da espiritualidade, não somente através da ciência. E a gente sabe que isso realmente é muito importante. Então passo aqui para os irmãos estas 10 regras de uma forma muito resumida e simples, porque ele já colocou desta forma. Em primeiro lugar, ele dizia aos seus pacientes: separe diariamente alguns minutos para estar a sós, só você. O seu corpo, a sua mente, o seu coração necessitam de descontração e relaxamento. Hoje em dia isso é quase impossível de conseguir, esse momento a sós, porque por mais que a gente não esteja fisicamente com alguém, virtualmente a gente está. Então a realidade dos dias do Dr. Bové é diferente da realidade de hoje. Então hoje separar um momento diariamente, como se fosse um tratamento medicamentoso, que precisa de um remédio diário, de um tratamento com horário marcado para que tenha êxito. Separe alguns minutos do seu dia, todos os dias, para estar a sós. Hoje implica, então, desligar aparelhos eletrônicos. Não só estar a sós de pessoas, é estar a sós realmente também dos contatos virtuais, porque a gente sabe que são um dos maiores ladrões do tempo hoje, não é? Nossos contatos virtuais, que quando não estão nos contatando, nós é quem estamos contatando. É a primeira regra, porque se não partir dessa, ele não vai conseguir colocar em prática as outras. E esta é uma responsabilidade individual, ninguém pode fazer por você. O teu momento de oração é teu momento, por mais que alguém esteja orando pela sua vida. Em segundo lugar, conte a Deus tudo que você guarda em seu coração, até porque Ele já sabe. Mas confessar é importantíssimo. Então você vai aproveitar o seu momento que você está a sós com Deus para falar, para desabafar, para descarregar tudo que está no seu coração, sempre com simplicidade, sempre com naturalidade, mas com sinceridade, porque Deus já sabe o que está em nosso coração. Então isso é questão de nos permitirmos ser libertos. Quando nós começamos a orar em secreto com Deus, nós ganhamos libertação de muitas coisas. Só há pecado secreto na vida de quem não ora em secreto. Quando nós começamos a orar em secreto com Deus, nossos pecados secretos são confessados, que nós passamos a ser libertos deles. Por isso nós precisamos orar e falar com Deus tudo que está em nosso coração. E aí a gente vai falar de nós. A nossa oração a sós com Deus é para nós falarmos de nós, dos nossos medos, das nossas fraquezas, dos nossos pecados recorrentes, dos nossos pecados deliberados. O que são pecados deliberados, pastor? Pecados que a gente sabe que é pecado e peca mesmo assim. Pecado que quando a gente sabe que vai pecar, a gente não evita e peca. Mas é porque já está dominando o ser humano. Então ele precisa chegar a sós com Deus. E por que essa importância? Porque em coletivo ele nunca vai conseguir falar essas coisas. Não adianta ele querer vir numa manhã de oração na igreja do Senhor e ele começar a falar dos seus pecados ocultos em oração. Claro que adiantaria, né? Valeria. Eu estou dizendo que a pessoa não vai conseguir fazer. Então, chegar a Deus e abrir o seu coração. Eu quero lembrar aos irmãos que estas regras ele está colocando para pessoas que são pacientes dele, que estão com problemas neurológicos, e problemas neurológicos são muitos. Em terceiro lugar, sempre que tiver possibilidade, exercite o diálogo com Deus. Então aqui só não é mais aquele momento a sós com Deus, isso aí é outra coisa. Sempre que tiver possibilidade, você tiver uma oportunidade, exercite o diálogo com Deus. Viva falando com Deus. Aqui nos traz o sentido de 1 Tessalonicenses 5,17, quando diz orai sem cessar. A gente pode orar de várias formas. Para evitar distração, para evitar dispersão, aqui ele aconselha a pessoa a fechar os olhos. Sempre que houver oportunidade, se você for falar com Deus e puder, fale sempre de olhos fechados. É exatamente para disciplinar a mente. É exatamente para disciplinar a concentração da oração. Que quando nós oramos com os olhos abertos, nós não nos concentramos em Deus e nos distraímos com muita facilidade. A nossa oração sai vã, sai vazia, sai sem coerência, sai ilógica. E quando nós estamos falando muito na oração sem saber o que estamos falando, não é com Deus que estamos falando. Aí já não é mais com Deus. Oração, meus irmãos, é algo sério e santo. Então fechar os olhos para orar sempre que puder é muito importante para nós conseguirmos nos concentrar. Mesmo para quem se exercita na oração, sempre que vai orar, leva um pouco de tempo até ele começar a se concentrar e ele esquecer de tudo que ele viu no seu dia a dia, né? No seu corre-corre, a cabeça ainda fica a mil, a mente trabalhando, a pessoa dobra o joelho para orar, mas pensando em uma série de coisas. Então fechar os olhos e trabalhar a concentração é muito importante. Em quarto lugar, ele diz, sempre que fizer isso, creia piedosamente, creia firmemente que Deus está ali.
É pela fé, não é por vista. Então, creia que quando você estiver em oração, ore na convicção de que você vai receber a sua vitória. Ore com esta certeza, ore com esta fé. Por isso o salmista inicia o salmo dizendo: Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende a voz do meu clamor. Precisamos iniciar a oração com esta fé. A fé que nós vamos expressar quando falarmos de algum problema com Deus é outra história. Quando oramos, por exemplo, por alguém que precisa de uma vitória numa causa impossível, este é um tipo de fé. Aqui está falando da fé de que Deus está ali quando estamos orando. Acreditar nisso. Em quinto lugar, quando interceder a Deus por alguém, faça-o na certeza de que a sua oração atravessará terras e mares. Nós precisamos crer que quando nós oramos por alguém, que Deus está indo lá, que Deus está indo literalmente lá. Agir pela causa daquela pessoa, agir por aquela pessoa. Nós vamos desenvolvendo, meus irmãos, esse tipo de fé, esse tipo de certeza. Em sexto lugar, quando orar, tenha pensamentos bons e sadios. A questão da distração e a questão também de nós nos permitirmos pensar qualquer coisa quando estamos orando. É necessário muita disciplina. Claro que nós vamos ter que evitar, no decorrer de nossa vida, evitar muitas coisas que a gente sabe que contaminam o pensamento. Muitas coisas que nós vemos, muitas coisas que nós ouvimos, de muitas coisas que participamos, tudo isso vai contribuindo para a formação do nosso imaginário. E quando fechamos os nossos olhos, deixamos de olhar para fora, passamos a olhar para dentro. Então a nossa mente vai trabalhar com uma série de imagens que nós nos permitimos gravar em nossa memória RAM. Fica tudo ali arquivado. É uma das lutas principais que precisamos superar. O ataque dos nossos pensamentos na hora da oração. Então todas as vezes que vierem pensamentos que não são bons, que não são sadios, estamos em oração, então nós temos que interromper a nossa oração que estávamos fazendo por algo ou por alguém e passar a orar por aquilo ali. Passar a combater os maus pensamentos na oração. Aí nós vamos levando, como o apóstolo Paulo disse, a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Não é a nossa mente que tem que nos dominar, é nós que temos que disciplinar a nossa mente. Em todos os momentos, mas vamos conseguir fazer isso na hora da oração. Em sétimo lugar, quando oramos, nós também temos que estar sempre prontos para aceitar a vontade de Deus. A oração do Getsemane é uma das orações modelos da Bíblia. Então, é pedir a Deus que a vontade dele prevaleça sobre todas as nossas vontades que foram pedidas e expressas na oração. Porque geralmente na oração a gente fala aquilo que a gente tem vontade, a gente pede aquilo que a gente tem vontade de ter. Geralmente a gente não questiona a Deus qual é a vontade dele. Deveríamos, mas não. Então, depois que orarmos, sempre pedir a Deus essa disposição de aceitarmos a vontade dele sobre a nossa. Se ele não cumprir aquilo que nós estamos pedindo em oração, que a vontade dele prevaleça em nós e nós a recebamos de bom grado. Lembrando que é Deus que se dispõe a ouvir a nossa oração, porque ele é misericordioso. Então aqui o Dr. Bouvet está dando essas regras para essas pessoas que estavam com problemas neurológicos. Em oitavo lugar, ao orar, coloque tudo nas mãos de Deus. E, de igual modo, você vai pedir forças para que você possa fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Em outras palavras, é aquilo que a gente sempre diz: Deus fará a partir dele e nós a nossa. Então, tudo o que cabe a Deus, coloque nas mãos de Deus. Mas também peça a Deus que te capacite para que você possa fazer tudo o que é para você fazer. O que Deus quer ver em nós é essa disposição de nós não simplesmente entregarmos tudo para Ele e cruzarmos os braços. Ficamos esperando o garçom vir atender os nossos caprichos. Não é assim que funciona. Então vá atrás, é o bater, é o pedir, é o buscar, essa é a nossa parte. O abrir, o conceder, o atender a parte de Deus. Em nono lugar, um grande desafio, mas nós sabemos que isso aqui também, quando não é praticado, causa doença. Ore pelas pessoas que não lhe querem bem. Ore por aquelas pessoas que forem injustas com você. Isso lhe dará forças para perdoar. Ore por essas pessoas. Uma das formas que eu consegui superar esse tipo de dificuldade, de orar por alguém que nos feriu, de orar por alguém que nos fez mal, de orar por alguém que nos caluniou, mas não orar pedindo de Deus a justiça. Essa oração é fácil. Orar para Deus ter misericórdia dessa pessoa, Deus transformar e, se porventura for necessário, salvar até. Consegui fazer essa oração, meus irmãos, que eu também tenho esse tipo de dificuldade, mas eu consegui
fazer isso mencionando o nome da pessoa. Que difícil falar o nome de determinadas pessoas humanas. Pessoa que muitas vezes a gente não quer nem ver. Conseguir mencionar o nome dela na oração assim, é que eu consegui quebrar esse tipo de barreira. Então, quando eu preciso orar e eu consigo mencionar o nome da pessoa, então eu entendo que eu estou progredindo. É um sinal que eu estou conseguindo orar com sinceridade. Então, orar por pessoas que não nos querem bem. Porque, infelizmente, o bom relacionamento não depende de um só lado. Não é? Às vezes, do outro lado não há a disposição de que haja um bom relacionamento. Nós temos que orar. Não podemos nos acomodar a esse tipo de situação. Alguém tem que fazer a diferença. Alguém tem que ser a luz na situação. Alguém tem que ser o sal na situação. Então, prefiro eu ser a luz. Prefiro eu ser o sal, por mais difícil que seja. E em 10º lugar, ore diariamente por sua cidade, por seu país e pela conservação da paz. É mandamento bíblico. Então são essas 10 regras que esse médico neurologista sugeriu aos seus pacientes. E claro que em seus artigos ele vai dizer que muitas pessoas se curaram de muitas doenças. Pessoas que passaram a usar estas regras, começando então por priorizar um tempo todos os dias para estar a sós com Deus, para falar tudo o que precisam falar, para abrirem os seus corações e falar com Deus com naturalidade, simplicidade, mas com sinceridade. Dizer que está sentindo ódio, dizer que está sentindo raiva, dizer que sente medo, dizer exatamente o que está sentindo. Então esta cristalinidade na oração é muito importante, porque de Deus a gente não vai realmente esconder. Ele não quer que a gente confesse apenas porque ele tenha prazer em nos ver nos humilhando. Não. Ele quer que a gente confesse porque ele sabe que isso vai nos curar. Ele sabe que isso vai ser sadio, vai ser saudável para nós mesmos. Se nós não confessarmos e não sermos sinceros com Deus, não o prejudique em nada. Apenas nós somos prejudicados. 5 complementos da oração. Segundo os textos bíblicos de Neemias, capítulo 1, versículo 4, Daniel, capítulo 9, versículo 3 e Atos dos Apóstolos 13, 3. A oração tem alguns complementos importantes que cooperam para a sua objetividade, cooperam para a sua eficácia. E dessas referências que eu mencionei agora em Neemias 1:4, Daniel 9:3 e Atos 13:3, o complemento da oração é o jejum. Neemias 1:4 diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então Neemias narrando o início da história do seu ministério, porque a oração e o jejum são complementos perfeitos. Nem sempre a gente consegue jejuar o quanto conseguimos orar, mas sempre que for possível é muito bom. Daniel 9:3: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e sacos e cinzas. Oração e jejum. Atos 13:3: Então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. As situações aqui são diferentes. A de Neemias e de Daniel são orações por humilhação, são súplicas. A oração em Atos 13 é para comissionar missionários. Então, nos mostra que para diversas ocasiões o jejum é importantíssimo. Além do que, o Senhor Jesus disse que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, jejuar é muito importante. A prática do jejum é essencial para a mortificação da carne, para a disciplina. O jejum ele é extremamente eficiente para nos ajudar na disciplina da nossa carne, das nossas concupiscências. Então é um complemento da oração. O segundo complemento da oração também está em Neemias, capítulo 1, agora o versículo 6, e também em Daniel, capítulo 9, mas agora no versículo 4 e no versículo 5. Neemias 1:6 diz assim, ele está orando e diz: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, o segundo complemento da oração é a confissão. É quase impossível pensar em orar sem confissão. É quase impossível pensar em orar sem confessar pecados. Será que há algum momento da nossa vida em que a gente vai orar que a gente não tem nenhum pecado para confessar? Porque perdão se dá
quando há pecado arrependido. Deus perdoa pecadores arrependidos. Deus não perdoa pecadores. Ele perdoa pecadores que se arrependem. Então, quando nós confessamos, é porque há um arrependimento. Confessar é um elemento da oração. Pedir perdão a Deus pelos pecados. Versículos 4 e 5 do capítulo 9 de Daniel. Daniel está orando e dizendo: E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Veja o que ele diz: Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. O interessante, tanto da oração de Neemias quanto da oração de Daniel, é que eles estão confessando pecados que não eram deles. Eles estão confessando pecados da nação de Israel. Mas eles se incluem nisso. Eles não oram para Deus perdoar o pecado da nação de Israel. Eles dizem: pecamos. Eles se colocam ali. Eles não se excluem dessa possibilidade de ter pecado, por mais que de repente não tenham pecado mesmo, como pecou a nação, para que a tal apostasia, a tal destruição, a assolação estivesse sobre aquela nação. A gente vê que no caráter, esses homens eram íntegros. E eles eram tementes a Deus. A Bíblia diz que em Daniel havia um espírito excelente. Então ele era um homem de caráter. Neemias também, para a posição de nobreza, de confiança que ele exercia ao lado do rei, ele deveria ser um homem de muito caráter. Então, talvez esses pecados pelos quais eles estão confessando não fossem deles. Mas aqui mostra o quanto eles eram humildes em se colocar de nível de igualdade com os pecadores e pedir perdão pela nação, uma vez que a nação não estava fazendo isso. Então eles estão intercedendo e pedindo misericórdia do Senhor. Então, oração e jejum, oração e confissão. Terceiro complemento da oração, conforme Lucas 21:36, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 e Salmos de número 5, versículo 3, onde nós lemos no início do culto. Lucas 21:36 diz assim: Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, pois, em todo o tempo orando. Ficou tão concisa aqui o conselho de Jesus que a própria oração nesse caso é a vigilância. Vigiai em todo o tempo orando. Então, uma das maneiras de vigiar é em oração. 1 Pedro 4,7 diz: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vejam que a oração e a vigilância são quase sinônimos. Então, se o crente não ora, ele não está vigiando. O salmista disse, no versículo 3 do Salmo 5, Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Agora aqui é outro sentido. Não adianta levantar pela manhã e a primeira coisa que fazer é orar e depois não vigiar durante o resto do dia. Ele diz: orarei a ti pela manhã, mas eu vigiarei. Orar e vigiar. Vigilância é um complemento da oração. Orai e vigiai. A Bíblia ainda diz: vigiai, orai e olhai. Quarto complemento da oração, conforme o Salmo 66, versículo 17, é o louvor. A ele clamei com a minha boca. Clamei, sinônimo de oração. E ele foi exaltado pela minha língua. Então a gente precisa entender aqui que louvar não é cantar. Porque se a gente diz que o complemento da oração é o louvor, então quer dizer, pastor, toda vez que eu for orar eu tenho que cantar? Louvar nem sempre é cantar. E muitas vezes, muitas pessoas estão cantando na igreja, mas não estão louvando. A palavra louvor significa elogio. Louvamos falando. Podemos também louvar cantando. Mas aqui no caso é oração. Então tem que ter um momento da oração para nós exaltarmos a Deus. Porque se estamos em oração é porque nós temos problemas. E se só falamos dos problemas, estamos exaltando os problemas. E às vezes colocamos os problemas como gigantes, indestrutíveis, invencíveis. Chegamos com tanto medo, às vezes, na oração, por alguma situação que estamos passando, que se nós nos esquecermos de quem é Deus, parece que os problemas vão persistir e nos derrotar. Mas quando nós paramos um momento da nossa oração para exaltar a Deus, para louvar a Deus, e isso então implica em nós
segundo a limitação da nossa língua portuguesa, adjetivar a Deus conforme as virtudes que lhe são inerentes, da sua singularidade. A Bíblia é um livro único porque ele fala daquele que é único. Deus é o único Deus. Deus é o único onipotente. Ele é o único onisciente. Ele é o único onipresente. Ele é o único criador. Ele é o único eterno. Então falar dessas virtudes que só Ele tem, vai nos lembrando que Ele é maior do que qualquer coisa que nós estejamos apresentando a Ele. Oração e louvor. E parece que quando nós começamos a exaltar a Deus na oração, é onde nós vamos nos fortalecendo. Porque nós voltamos a nos conscientizar e lembrar que nós estamos do lado vencedor. Que nós somos os mais do que vencedores. Que nós já temos a vitória garantida antes de chegar na batalha. Antes de entrar na guerra, a gente já sai com a vitória. Ele só não dá medalha antes. Nós vamos ter que lutar, vamos ter que enfrentar alguns problemas, mas quando nós exaltamos a Deus na oração, louvamos a Deus na oração, expressamos em alta voz quem Deus é, isso vai nos fortalecendo, vai nos consolando. O quinto complemento da oração, segundo Jeremias capítulo 31, versículo 9, e Oséias capítulo 12, versículo 4, é claro, meus irmãos, que para todos esses complementos há dezenas de outros textos bíblicos. Mas Jeremias 31, 9 diz assim: virão com choro e com súplicas. Então o complemento da oração aqui é o choro. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ainda 12, 4 de Oséias, falando de Jacó: lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e suplicou, em Betel o achou e ali falou conosco. Então, ocasiões fala de oração e choro, de lágrimas, meus irmãos. Oração de quebrantamento. É uma oração de entrega total. Não apenas o choro do desespero, o choro da aflição. Também, quando estiver desesperado, quando estiver aflito, angustiado, vá para a presença de Deus e chore. Até porque a lágrima existe para isso. Porque há aflição na terra, a angústia na terra. Ao chegarmos lá, Ele disse que vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ao chegarmos lá, nós nunca mais derramaremos uma gota de lágrima. Chorar é aqui. Então não economize lágrimas nas tuas orações. Chore, até porque diz que Ele, o Senhor, vai receber o seu povo com choro e súplicas. Mas olha o que Ele vai fazer: guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel. Irão até o Pai angustiados, tristes, mas sairão renovados, fortalecidos, alegres. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e suplicou, mas o Senhor falou com ele, falando de Jacó, no Val de Jaboque. Recebeu a sua vitória. Então, meus irmãos, de uma forma bem sucinta, os 3 passos na oração, as 10 regras para a oração e 5 complementos para a oração. Vou concluir com o momento frases. E para isso eu começo com a frase de Leonard Ravenhill: livros sobre oração são bons, mas não bons o bastante. Assim como os livros culinários são bons, mas inúteis, a menos que haja comida para fazer. Assim é com a oração. Podemos ler uma biblioteca inteira de livros sobre oração e não sermos nem um pouco poderosos na oração. Temos de aprender a orar e temos de orar para aprendermos a orar. Ou seja, não há outra forma. Conhecimento sobre oração não basta, não é suficiente. Não há cursos que vão resolver o problema. A oração é prática. Martinho Lutero ainda disse: assim como o alfaiate está para fazer roupas, o sapateiro para consertar sapatos, o crente está para a oração. E é na prática que nós aprendemos a orar. Bill Hybels disse assim: sua experiência com a oração lhe trará mais satisfação e recompensa do que as respostas que você com certeza receberá. Comunhão com Deus, fé, segurança e paz e conforto, você se apossará destes sentimentos maravilhosos enquanto vai aprendendo a orar. Em outras palavras, esse pastor, teólogo, escritor de livros, ele está dizendo que a experiência com a oração é melhor do que a recompensa. Só a experiência de estarmos com Deus e aquilo que nós vamos receber por causa da oração, a comunhão, a fé, o consolo, a segurança, a paz, no momento da oração. Nós nos sentimos assim na oração, seguros, em paz, guardados, protegidos. Nós nos sentimos assim no momento da oração. E isto
já é maior, já é uma satisfação maior do que a recompensa que virá ou a resposta da oração. Porque quando a gente ora querendo que Deus ouça a nossa oração, e quando Deus responde uma oração, nós ficamos felizes. Aqui ele está dizendo que o fato de estarmos orando é melhor do que aquilo que nós vamos receber. É um privilégio maior. Jay Blanchard diz assim: quando os problemas levam os crentes a orar, fazem mais bem do que mal. Oramos porque temos problemas. Mas se os problemas estão nos levando a orar, então eles estão fazendo mais bem do que mal em nossas vidas. O autor do Peregrino, John Bunyan, a oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus e um açoite para Satanás. Robert Haldane, orar sem se esforçar é zombar de Deus. Esforçar-se sem orar é tirar de Deus sua glória. Porque alguém disse que um dos maiores pecados de orgulho, ou do orgulho, é não orar. Quando não oramos, estamos sendo orgulhosos, porque estamos confessando que não dependemos de Deus. Então, se nós não nos esforçamos para orar, nós estamos zombando de Deus. Mas também, se nos esforçamos sem orar, nós estamos tirando de Deus a glória dele, porque vamos querer resolver as coisas com a nossa competência. Vamos estar invadindo o terreno de Deus. Davi Gonzalez disse assim, isso aqui é muito importante também, antes de falar a frase, porque nem sempre, meus irmãos, não é uma regra e Deus não é obrigado a manifestar-se dessa forma. Nem sempre quando oramos nós sentimos Deus como gostaríamos. Às vezes oramos e não sentimos Deus de jeito nenhum. Mas ainda que você não sinta nada, não significa que Deus não sinta nada quando você ora. Isso é muito importante nós sabermos, porque Deus pede, Ele ordena e Ele deseja que nós oremos. O pastor Josemar Bessa disse assim, quando você ora, a oração de João Batista em João 3,30, quando você ora, é necessário que ele cresça e que eu diminua, você tem que ficar bem enquanto ele vai tirando as coisas que te fazem grande. Ele cresça e eu diminua, então tudo que nos fizer grandes, ele vai tirar, para que a glória seja realmente dele e não nossa. E eu encerro com a frase de E.M. Bounds, a oração honra a Deus e desonra o ego. Orar é depender, orar é se humilhar, orar é confessar, orar é admitir que nós não somos realmente o que achamos ser. Orar é reconhecer que realmente, se Deus não for conosco, nós não vamos a lugar nenhum. Por isso, o apóstolo Paulo disse que em Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, igreja do Senhor, valorize o tempo que você pode estar em oração. E procure ter mais tempo para orar. Procure um tempo diário para estar a sós e falar com Deus. E abra totalmente o seu coração quando você assim o fizer. Em nome de Jesus.